a minha intuição é que essa pirâmide da Amazônia, que ela existe, sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse, né? Vai acontecer algo. Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou Carol Capel, a sua investigadora favorita, e no vídeo de hoje eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos que Melissa Tobias. E sério, você deve conhecer ela. Ela ficou ainda mais famosa durante os primeiros meses da pandemia, quando seus leitores começaram a perceber que ela havia previsto a pandemia com muita, mas muita acurácia. Ela é autora do best-seller A Realidade de Madhu e de tantos outros livros, gente, uma coisa louca. O mais interessante de tudo é que todas as coisas que começaram a acontecer no ano de 2020 estão acontecendo até agora. Como essas coisas foram parar no livro da Melissa é ainda mais misterioso e interessante. Esse é o trecho do livro que fala exatamente sobre o que aconteceu em 2020. Eu vou ler para vocês. Em 2020, quando a terceira realidade terminou de envolver todo o planeta, uma pandemia global, mais de 3 bilhões de terráqueos. Foi um momento muito caótico que durou 2 anos. Foi uma panda viral psicossomática que penetrava somente em corpos incompatíveis com a vibração de amor ao próximo. Não havia para onde fugir, explicou Tarala. Além disso, ela revelou aqui nesse vídeo quais serão os próximos acontecimentos do mundo. Então, se eu fosse você, eu nem piscaria nesse vídeo, sério. Sem mais delongas, com vocês, Melissa Tobias. Melissa, como foi que você descobriu que as pessoas tinham encontrado aquela página que falava de pandemia no seu livro? Foi através dos leitores? Foi uma loucura. Eu acordei num dia cheio de mensagens, né, nas minhas redes sociais, perguntando se era verdade que na página 183 do meu livro falava sobre pandemia de 2020, né? Uhum. Aí eu procurei, eu falei, não, é mentira. Eu até respondi, não, é mentira. Aí eu fui pegar meu livro para pegar a página, para tirar foto, postar nas minhas redes sociais, porque eu não queria meu nome vinculado a uma fake news, né? Uhum. Pegava mal para mim. E quando eu abri a página e foi uma grande surpresa, porque eu não lembrava, né, que tinha escrito isso. Eu lembrava que na trama do livro tinha o primeiro ceifador, que ia dar um chacoalhão na humanidade para, né, impulsionar mudanças no planeta. Uhum. Mas eu não lembrava que era uma pandemia e nem 2020. E daí, quando eu vi assim, eu fiquei, uau, super, super surpresa, porque eu não acredito em coincidência, né? Eu acho que tudo um propósito. Sincronicidade, talvez? Sim, o que eu acredito é assim, eu imagino, eu não tenho, na verdade, eu não sei ao certo como que aquilo foi acontecer, né? Mas eu imagino assim que todo artista, ele tem um tipo de paranormalidade, que é a sua capacidade de se conectar com a sua alma. Uhum. E a nossa alma faz morada na fonte criadora, no criador que existe dentro de nós, né? E aí, nessa morada, que é onde fica a alma, a gente tem acesso a arquivos arcásticos, a gente tem acesso a toda a informação. E assim como o artista que é um estilista, que ele consegue sentir qual será a tendência de moda do futuro, ele não é que ele lança, ele cria moda e é isso que eu vou criar, que as pessoas vão usar, não, ele sente, como que foi o passado, como que é o presente, ele sente qual que será a tendência, a vontade das pessoas se vestirem, né, se apresentarem. Então, na arte escrita, isso também acontece com ficção científica, e não sou só eu, né? Na arte escrita, ao escrever, a gente consegue sentir a tendência, qual vai ser a tendência do que pode vir a acontecer, assim como estilista, né? Então, eu imagino que foi isso, meio que eu senti qual seria a tendência, de acordo com todo aquele conhecimento de espiritualidade, de Kabbalah, de espiritismo que eu tinha lido, né? Uhum. Então, como diz e isso acontece muito em ficção científica, né? O próprio roteirista lá do Gene Roddenberry, não sei se é isso que fala, que é o roteirista do Star Trek. Ele previu um monte de coisas que estão acontecendo agora, né? Então, isso não é incomum acontecer em ficção científica, porque o artista, no seu processo lá de imersão na arte, ele acaba acessando essas verdades, como diz o Picasso, né?
Picasso explicou bem o que é a arte. A arte é uma mentira que revela a verdade. E é isso mesmo, a arte é muito isso, através de metáforas, através do abstrato, através das entrelinhas na escrita criativa. Muita daquela mentira revela muita verdade. Né? E eu ouvi alguns vídeos seus falando que essa obra surgiu depois de um sonho. Isso. Mas você não contou o sonho. Você pode contar? Posso, que assim, antes de dormir, eu lembro naquela noite, antes de dormir eu pedi, eu quero ir para uma nave alienígena, né? Mas aí, durante o sonho, o que eu sonhei que meu eu do futuro vinha até mim para me salvar de uma fria que eu estava me metendo, que ele falou para mim, você estava prestes a entrar numa nave reptiliana de pessoas que queria te chipar, fazer coisa mal para você. Isso foi meu sonho, tá? Eu não sei se isso foi desdobramento astral, não sei, estou falando de um sonho. E daí esse meu eu superior saiu uma esfera de luz de dentro dele e colocou aquela esfera de luz pelo topo da minha cabeça, entrou aquela esfera de luz, e ele falou, você quer tanto entrar numa nave alienígena? Toma essa história, né? E daí naquela história passou rapidamente pela minha cabeça, né? Que a Madu, uma garota, foi abduzida por uma nave assim imensa, quase o tamanho da Lua. Mas ela era uma garota normal? Uma humana, uma adolescente humana, foi abduzida, foi para essa nave, tinha florestas na nave, oceanos, uma nave muito grande, mas era uma nave. E dentro dessa nave ela tinha que passar por um processo de autoconhecimento, se desenvolver, a passar por situações onde ela acabava se conhecendo as suas sombras, lidando com seus medos, seus traumas, para poder estar preparada para semear a Terra com uma nova realidade, né? Essa é o enredo da trama do livro. Então, eu sonhei brevemente com isso só. Tá, daí, quando eu acordei, sabe quando você tem um sonho muito bom, que você acorda com aquela sensação gostosa? Eu queria continuar sonhando. Queria viver nesse sonho, né? Aquela sensação muito gostosa. Aí eu não queria deixar aquilo ir embora, né? Então, eu tinha já o costume de anotar os meus sonhos, e eu comecei a anotar os meus sonhos. E no que eu comecei a anotar os meus sonhos, a coisa começou a fluir de um jeito muito mágico. Os personagens começaram a ganhar vida, né? E eu comecei a me inserir naquele mundo, e eu não queria mais sair daquela nave. Era muito gostoso estar lá. Então, eu fui junto com a Edu, passando por aquelas experiências todas, né? Deixei fluir. E demorou até eu perceber que aquilo podia se tornar um livro, né? Depois que está mais de 100 páginas, é que eu percebi, caramba, isso pode até, né, vir a ser um livro. Interessante, Melissa, que em 2015 eu vi um vídeo teu que você falava que existiam mensagens nas palavras da Madu, mensagens que ela precisava passar para a humanidade. Só que isso foi em 2015. E aí essas mensagens depois vieram a se revelar. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você nesse sonho, mas me parece que você também recebeu uma mensagem, né? Se você for pensar, analisando por fora de toda a situação. Eu acho que sim, aquela questão, né? A gente se conecta com a nossa alma no processo de criação e acaba realmente pode realmente acessar arquivos arcásticos, e eu acredito assim que não só o livro A Realidade Madu, mas meus outros livros também, eu tenho a intuição que coisas lá vão vir a acontecer, como na continuação do livro A Realidade Madu, que é a realidade do 7, né, que algo acontece quando a descoberta da pirâmide da Amazônia. A minha intuição é que essa pirâmide da Amazônia, que ela existe, ela vai ter uma grande importância quando ela realmente for ativada. Ela já está ativada, mas quando ligarem a chave, vai ter uma relação muito importante aí, como um próximo chacoalhão, né? E no livro Realidade do 7 eu falo sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse, né? Vai acontecer algo. Que seria toda uma movimentação, um reajuste da crosta. Das, né? placas tectônicas. Inclusive está acontecendo agora, né? De vulcões no meio do Oceano Atlântico, criando novas ilhas, enfim. Então,
como que eu cheguei até isso, né, das pirâmides da Amazônia? Porque, assim, tem o livro do Durval Melquisedeque, que é Serpente de Luz. O que é a Serpente de Luz? É a Kundalini do planeta Terra. Então, segundo o Durval, a Serpente de Luz, essa Kundalini do planeta Terra, ficava lá no Tibete. E, geralmente, onde ela se enrola e fica, é um lugar muito propício para as pessoas se iluminarem, né? Então, naquela região era um lugar propício para isso, por isso que existiam tantos monastérios, tantos monges, né? Então, ela ficava lá enroladinha, e toda a transição planetária, ela muda de lugar. Então, quando ela começou a mudar de lugar, foi quando o Tibete foi invadido, que o Dalai Lama teve que fugir, aí ela começou a se mover, indo para a sua nova morada. Aí ela fez uma parada lá no Lago Titicaca, e foi aonde que a Madhu mergulhou, para conseguir mergulhar lá no coração da Mãe Terra. E daí o Drunvalo não fala para onde que seria a nova morada dela, ele só falava que era na América do Sul, que ele saindo do Lago Titicaca, essa serpente de luz ficaria numa região sagrada aqui no América do Sul, e que seria no lugar sagrado. A minha intuição me diz que seria o Brasil e que seria na Pirâmide da Amazônia, que é um lugar muito sagrado, isso não sai da minha cabeça, né? E segundo o Chico Xavier também, que fala que Brasil será o coração do mundo, né? Pátria do Evangelho. Então, para mim faz todo sentido essa coisa da Kundalini estar no Brasil, já chegou, está lá na Pirâmide da Amazônia, e quando ela for descoberta, começar a ser ativada, vai começar a acontecer uma grande mudança na psicosfera, né? A tecnosfera uma panela de pressão que vai estourar e vai ter uma grande mudança. Então, tem outras coisas nos meus livros que eu me intuo realmente vai acontecer, igual do livro 338, A Revolução da Cibernética, que na época que eu escrevi ainda não existia, não se falava nada de metaverso. Ninguém falava de metaverso, não existia essa possibilidade. E o metaverso é exatamente a Moonnet que eu me refiro no livro 3.338. Então, dá para se ter uma ideia de como será o mundo com uma metaverso aí, né? Você pode explicar um pouquinho para as pessoas o que seria essa metaverso? A metaverso, ela foi desenvolvida lá pelo pessoal lá do Vale do Silício, né? Que é uma nova tecnologia que dizem que existe uma grande possibilidade dessa metaverso substituir a internet, né? E a metaverso é o quê? É uma realidade virtual. Em vez de você estar olhando no aparelho, no celular você vai colocar aquele óculos e vai colocar o celular naquele óculos, né, de realidade virtual, e você vai entrar, você vai ter um avatar e você vai entrar realmente no mundo, uma realidade virtual, mas isso vai englobar tudo, né? Vai englobar, assim, redes sociais, trabalho, as pessoas vão se trabalhar, fazer conferência nessa realidade virtual, então tudo vai passar a ser, essa internet vai passar a ser realmente dentro de uma realidade virtual, né? Isso seria o metaverso. E tem várias referências em filmes e séries também dessa questão, no Black Mirror, no Detona Ralph e outros tantos filmes de que a pessoa entra nessa realidade virtual. O próprio Free Guy também tem isso. Para você ver, né, que realmente a ficção científica ela tem essa característica de acabar prevendo o futuro, né? Isso não sou só eu. O que é bom por um lado, mas ruim pelo outro, né? Porque tem algumas obras de ficção científica que não são tão iluminadas quanto a sua, né? Por exemplo, Invasão de Alienígena, eles comendo a gente vivo, tem umas coisas bem complicadas na ficção também, né? Na verdade, quando se fala dessa realidade virtual, dentro das obras literárias, são todas ligadas a uma distopia, a um cyberpunk. Cyberpunk é uma distopia, né? Então, nunca é um mundo feliz, nunca é um mundo paz e amor, né? E você sabe que não é feliz mesmo, né, Melissa? Você viu o que aconteceu ontem? A gente teve um apagão de 6 horas das redes do Facebook. E as pessoas surtaram, entendeu? Eu fui uma pessoa que eu percebi que eu sou real dependente de tecnologia. Por quê? Porque sem perceber, eu acabo abrindo essas redes sociais por nada, só para olhar.
sabe? Uhum. E aí eu me dava conta de que elas não estavam funcionando, eu falava, ai, cara, eu me esqueci que elas não estavam funcionando. Então a gente já vive muito nesse contexto cyberpunk sem estar inserido, né, com o corpo dentro de uma realidade virtual, né? Então isso já está se tornando uma realidade para a gente também, né? E imagina num nível mais abrangente isso. Imagina você tendo um avatar do biotipo de pessoa que você quer ser ideal, você tendo um avatar, você estando num mundo onde você pode criar todas as possibilidades, né? O nível de vício que isso vai ser na sua vida. Imagina você, de repente, você vivendo aquela vida, acreditando ser aquilo, sendo aquilo, se manifestando daquela forma tão perfeita, e de repente, pum, você perde tudo. Quem é você? O que Não é que mais fica? nada, né? É muito Né? interessante isso, porque os próprios filtros do Instagram, eles já estão criando isso na gente, né? Por exemplo, tem gente que usa tanto filtro para falar nos stories que quando eu vejo a pessoa sem filtro, eu assusto. Você fala, nossa, mas a pessoa é assim! Então, essa realidade virtual, não sei se você viu uma série que chama Years and Years, é da BBC. Não. Nossa, é sensacional, Melissa. Depois você termina a série, você fica assim, sabe? Que você fica com a cabeça toda confusa. E nessa série mostra uma criança que ela começou utilizando esses filtros, aí conforme vai passando os anos e a tecnologia vai evoluindo, ela queria fazer uma coisa que na série chamavam de transhumanismo, que era fazer o upload da consciência para dentro da internet. Sim. E aí ficava toda essa questão com os pais que não queriam deixar, entendeu? E ela queria. E ela falava, é o meu corpo, porque seria um outro problema também, né? Que a gente teria que lidar. E realmente, você colocando desse ponto, eu acredito muito nesse lugar chamado Akáshicos. Por quê? Porque eu também já tive sonhos com coisas que aconteceram de verdade. E é interessante como algumas pessoas têm essa realidade conectada com esse lugar, principalmente quando elas estão produzindo alguma coisa. E eu explico. Às vezes, quando eu estou gravando o vídeo, eu não sei te falar para onde eu fui. Aí depois, quando eu vou editar, também não estou ainda na realidade. Mas aí alguém pergunta alguma coisa e eu vou reassistir o vídeo e eu percebo que de algum determinado período do vídeo eu me desliguei, sabe? E aquilo que eu estava falando não estava na pauta, entendeu? Então eu entendo perfeitamente isso que você falou. E uma coisa que eu queria falar com você também são algumas frases que eu anotei suas. Uma frase que você falou que eu acredito muito é o caos que gera a ordem. Explica para as pessoas como isso funciona. Isso eu lembro que essa frase foi o meu professor de antroposofia que falou lá no curso de naturologia, né? Explicando um pouquinho de antropologia e também lutando com física quântica, porque é exatamente isso. O ciclo da natureza é de queda, ascensão, é de Kali-yuga, porque tem as três divindades, né? Brahma, Vishnu e Shiva. E Shiva, e essas divindades são o ciclo da natureza. É necessário para gerar o universo, a criação. E o Shiva seria o caos, né? Extremamente necessário. Então, é um ciclo da natureza. É necessário o caos para gerar uma nova uma ordem, né? Mas tem que tomar cuidado, porque essa ordem pode ser tão boa quanto ruim, né? Tem gente que gera o caos para criar uma nova ordem, para impor um governo totalitário, mas enfim. Mas sempre a mudança ocorre através do caos, e isso se manifesta dentro de nós. Para a gente fazer uma transformação dentro de nós, a gente tem que entrar dentro de nós, né? E quando a gente entra dentro de nós e começa a lidar com as nossas sombras, é um verdadeiro caos, mas depois isso vai se organizando e cria uma nova realidade. Então, essa pandemia, assim como todos os outros ceifadores que virão, é isso, é o caos, e a humanidade precisa de um chacoalhão, né? Para romper a resistência, porque, assim, a evolução, ela vai acontecer, você querendo ou não, por bem ou por mal, ela vai acontecer. Quando existe a resistência, porque a evolução é cíclica e espiral, quando existe essa evolução, encontra uma resistência, a única forma dela romper essa resistência para continuar os seus ciclos de ascensão é através de um caos, de um chacoalhão, de alguma coisa para que você
rompa e continue, por bem ou por mal, continue subindo, né? Então, é isso que acontece, e a humanidade estava acomodada, não estava fazendo o que era necessário fazer com relação ao planeta, respeito com o próximo, questão ética. Então, veio esse chacoalhão, porque, olha só, precisa mudar, não dá para continuar assim, né? E isso acontece com nós também, a gente, às vezes, criamos resistência, e o que rompe essa resistência é o sofrimento, o tipo de pessoas que acaba sofrendo evoluindo com o sofrimento, aquelas pessoas que têm aquela crença, é necessário sofrer para evoluir. Por quê? Porque cria resistência, então veio o sofrimento para que ela continue evoluindo, mas é possível você evoluir sem sofrimento, quando você não cria essas resistências, esses caos, né? E você olhando hoje, depois de tudo que aconteceu no ano passado e nesse ano, você acha que a gente evoluiu em algum ponto? Teve grandes mudanças, sim, né? Porque, assim, a gente tem que entender que o lado trevoso, ele chama muito mais atenção, ele grita, ele se mostra, mas o lado da luz, ele é mais silencioso, ele é discreto, não fica chamando atenção, mas teve grandes mudanças, sim. Ainda precisa de mais mudanças, né? A gente não está isento de outros chacoalhões aí. Eu sinto que vai ter que ter outros chacoalhões, mas esse foi apenas uma forma de se preparar, sabe? Começa, assim, é tipo o chacoalhão para falar, começa a se preparar para as mudanças, e você precisa se preparar, e grandes mudanças virão. Foi só um chacoalhão para dar um aviso aí. Vamos sair da zona de conforto, vamos buscar autoconhecimento, né? Sair do medo, porque o medo nos aprisiona, né? O medo, ele atrai o perigo. Onde você coloca o foco, cresce. Então, se você tem medo de apocalipse, você vai atrair para sua vida um apocalipse, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, começar a prestar mais atenção no como que a gente pensa, onde a gente coloca o nosso foco, porque onde colocar o foco vai crescer. Nós aqui criamos nossa realidade conforme aquilo que nós, conforme as nossas crenças, né? Concordo plenamente. Inclusive, eu tinha notado exatamente essa frase, nós criamos a nossa realidade, que eu ouvi você falando em vídeo. Inclusive, ontem, até por causa do apagão das redes sociais, o que eu mais recebi como chama aquela rede? Telegram. O que eu mais recebi no Telegram foi um monte de gente fazendo essa cultura do medo, sabe? Isso é só o começo, comprem velas, vamos ficar sem energia elétrica, vão ser 7 dias de escuridão, não sei o quê. Eu acho isso engraçado, mas ao mesmo tempo é preocupante, porque as pessoas acreditam nessas coisas, né? E é exatamente esse o problema. A escuridão, às vezes, não é que o sol vai escurecer, é a escuridão da tua vida, meu Aladim, que vai aparecer. Ele sentou exatamente no ponto, certinho aqui, ó, vai aparecer. Que bonitinho. Como é que ele sabe que aqui dá certinho na câmera? Que fofo. Exatamente essa escuridão, ela é interna, né, Melissa, e não externa. Isso, o apocalipse começa dentro de nós, né? O externo é manifestação do que acontece dentro de nós. Então, é isso mesmo, porque, assim, o que a gente tem que entender sobre as leis universais é que a gente atrai aquilo que vibra. Então, a gente sempre vai estar no lugar certo, na hora certa, para o nosso bem. Então, se é para você desencarnar, se já foi combinado, se é entendido que é melhor para você desencarnar durante um tsunami, né? Então, não adianta você subir nas montanhas, se esconder num bunker, você vai acabar desencarnando numa catástrofe, algo assim, que é necessário para ser depurado alguma coisa. Então, você sempre vai estar no lugar certo, na hora certa, não tem como fugir daquilo que você cria, né, da colheita, daquilo que você plantou. Então, não adianta você ter medo, e você precisa entender assim, começa a plantar esperança, fé, paz, porque se você planta a esperança, a confiança nas leis universais, você vai colher aquilo, você vai colher paz, vai colher plenitude, você vai estar no lugar certo, na hora certa, para não passar por algo catastrófico. Então, não precisa fugir para as montanhas, nem se esconder no bunker, nem comprar um monte de vela, tudo vai estar por ressonância, tudo vai estar certo, vai dar certo para você, se você vibrar amor, respeito, gratidão, né? Concordo. E, Melissa, como que as pessoas fazem para poder comprar seus livros?
Aqui no Brasil está disponível em várias marketplaces. Na Amazon, geralmente na Amazon tá mais barato, mas na Submarino, enfim, nas livrarias. Tá bom, eu vou deixar o link aqui embaixo, então, na caixinha aqui embaixo, para as pessoas poderem encontrar os seus livros. E você também tem o canal Axiomas da Luz, né? Isso, canal do YouTube, onde eu falo de autoconhecimento e tecnologia. E tem alguma coisa que você gostaria de falar para as pessoas que estão te assistindo, te ouvindo, vender alguma coisa, fazer o seu marketing, não sei, aproveita. Eu queria agradecer demais você, Carol. Imagina. Você é um instrumento, viu, da luz, eu sinto isso. Né? Ai, você tem o raciocínio, lógico, porque tem muitas pessoas que abordam esses assuntos que você aborda, mas com uma certa paranoia. Mas como você tem um raciocínio lógico, um raciocínio bem desenvolvido, então você acaba não entrando nessa paranoia, você é mais pé no chão para abordar esses assuntos, então você acaba sendo um portal muito importante, né, para o processo de despertar das pessoas, e agradeço demais e me sinto honrada de estar aqui com vocês. Imagina, a honra foi minha. Estou sabendo da história do livro desde o comecinho da pandemia. E assim, nunca dava certo de ter um quadro de entrevista aqui, sabe? Aí a hora que deu certo, eu mandei mensagem para a Melissa, ela me respondeu rapidinho. Ai, como eu queria que todo mundo fosse assim. Que me respondesse e fosse tão solícito. Então, gente, ó, vou deixar o canal da Melissa aqui embaixo, vou deixar o link para os livros delas também. E aí, quem quiser saber mais, seu Instagram, né, Melissa, vai ficar aparecendo aí na tela também, que lá você posta várias coisas que eu sigo também. E é isso. Muito obrigada, viu, pelo seu tempo, por tudo. E é isso, gente, esse foi mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gosta desses vídeos que eu faço aqui no canal, não se esqueça, se inscreva, ativa os sininhos das notificações, curte esse vídeo, manda para alguém que você conhece e já passa lá no canal da Melissa também, se inscreve lá no Axiomas da Luz. Vou deixar para vocês tudo aparecendo aqui no card e também nas telas finais do vídeo. E eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Um super beijo e goodbye!